Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E o que eles fazem é escarnecer de Deus constantemente. E nós não queremos ser partidários disso, nem sermos correligionários com eles. Desta forma, nós, voltando ao assunto, né? Eu falo de sofrimento, voltando ao tema, como podemos falar de graça diante de tal realidade? Não tem como, mas é claro que tem. Porque a graça de Deus se manifesta, mesmo nos momentos de sofrimento. Porque nós já falamos que o Deus de toda graça, mesmo depois de teres sofrido por um pouco, lembram de 1 de Pedro capítulo 5, verso 10? O Deus de toda graça, mesmo depois de teres sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fundamentar, glorificar, para a volta de Cristo Jesus. Esse tempo que vivemos, irmãos, quando entendemos, percebemos, conhecemos o Evangelho, não é um tempo de vales floridos e mares calmos e tranquilos. A nossa navegação vai ter tempestade. Lembram que quando os discípulos estavam com Jesus no barco, mesmo com Jesus ali, aconteceu uma tempestade? Não é o fato de que Jesus está no barco, não haverá tempestade alguma. Só haverá bonança? Claro que não. Nós temos momentos, sim, tempestuosos. Vamos ter tempos de conflitos, vamos ter tempos de dor, tempos de lágrima. E a palavra de Deus nos exorta que há tempo para todas as coisas. Há tempo de rir, mas também há tempo de chorar. Não é? Há tempo de colher, mas há tempo de plantar, há tempo de juntar, mas há tempo também de deitar fora, há tempo de gozar de momentos prazerosos, mas também há tempo de nós curtirmos um pouco de tristezas e dores, isso faz parte da vida. Esta é a realidade do ser humano. Não era este o plano de Deus, mas por causa do pecado, isto aconteceu. Mas por causa do pecado, nós temos que experimentar estas dores e sofrimentos. E o Senhor Jesus Cristo, em Mateus 24, ele vai falar sobre isso, sobre os finais dos tempos, as coisas que haveriam de se dar. E, pelo menos eu creio, a menos que a minha leitura esteja errada, que é possível, mas eu creio que nós estamos vivendo os últimos tempos. Eu creio que nós estamos vivendo tempos onde percebemos, o Senhor Jesus vai dizer que haverão guerras, nações contra as nações, terremotos, né? Só alguém que não quer ver para não perceber essa realidade. E não haverá, não tem como pensar em todas essas catástrofes que o Senhor Jesus falou em Mateus 24, que depois nós vamos voltar para lá, nós vamos abrir em Mateus 24. Não tem como nós não pensarmos nesse capítulo, nesse texto, nas falas do Senhor Jesus Cristo, sem pensar nos dias que estamos vivendo. E nessas catástrofes todas não tem como pensar em sofrimento humano. Mas mesmo assim, o Deus de toda graça continua sendo o Deus de toda graça. Mas aí talvez fique a pergunta, se Ele é o Deus de toda graça, por que Ele permite o sofrimento? Porque é graça. Porque se fosse só justiça, entendem? Se fosse só justiça, se Deus fosse unicamente justo e não gracioso, nós não teríamos nem mesmo no sofrimento opção de salvação. Porque se Ele fosse de fato só justo, nós não teríamos salvação nenhuma. Nós estávamos eternamente condenados à condenação. Desta forma, pela sua graça, Ele permite o sofrimento para que através do sofrimento nós possamos vê-lo, nós possamos percebê-lo e nós possamos buscá-lo. Que assim seja. Que os sofrimentos estejam nos levando a Cristo. Que os sofrimentos estejam nos levando a buscar a Ele. Tem um hino que diz: quando a vida está mais calma, sem nada preocupar, retiro o meu olhar de Ti e esqueço-me de orar. Mas quando negras nuvens vêm, esqueci, vem me ameaçar, ansioso, elevo a voz a Ti e eu esqueci de novo. Vamos cantar esse hino, irmãos? Vamos?
Quando a gente esquece, tem que cantar para lembrar, né? Como é que é? Como é que começa? Quando a vida está mais calma, o Paulo deve ficar bravo comigo. Agora que eu sentei aqui, pastor, vou fazer um 305. 305. Preciso do Senhor. Vamos louvar o Senhor com este hino? Vamos pensar nesta letra. Preciso do Senhor. Preocupar, retiro meu olhar de ti e esqueço de orar. Mas quando negras nuvens vêm me ameaçar, pessoas elevo a voz a ti e ouves meu clamar. Preciso do Senhor. Quando o mar calmo estiver, preciso do Senhor. Quando o vento forte der, vindo provações ou não, quero estar em oração. Preciso do Senhor, sem preciso. Portanto, quando a vida está mais calma, sem nada a preocupar, retiro o meu olhar de ti e esqueço-me de orar. Isso é uma realidade nas nossas vidas. Isso aí não é, olha, uma possibilidade. Pelo menos falo com relação a mim. Quantas vezes as coisas estão mais calmas e nós simplesmente esquecemos de Deus? E aí, Deus, na sua graça, não na sua ira, não imagine um Deus irado, com a testa franzida, olhando, agora eu vou soltar meus raios contra vocês. Não, na sua graça, no seu amor e misericórdia, Ele diz, eu vou dar a vocês um instrumento, um momento, uma situação, para que vocês possam lembrar que eu existo. Esta é a realidade. Talvez nós não gostamos muito de pensar desta forma. E não estou dizendo aqui que esta é a forma que eu encontrei. Olha, eu estou falando para vocês que eu... Não, é a forma bíblica. É a maneira que Deus trabalha conosco. E para isso, irmãos, eu estava pensando em algumas outras situações. Estava pensando aquele senhor, aquele homem que era cego de nascença, o qual o Senhor Jesus curou. Imaginem, né, qual não é o sofrimento de alguém que não consegue enxergar. A gente usa óculos, já é chato. Né? Eu lembro quando eu era mais moço, e não faz muito tempo que eu uso isso aqui, 3 anos, né? Eu tive que começar a usar óculos. Né? E isso aqui atrapalha, é chato, tem que ficar colocando quando vai ler, né? E às vezes eu estou olhando para os irmãos aqui, eu não estou vendo nada, tudo embaçado aqui, né? Mas é preguiça de ficar tirando e colocando. Mas para ler aqui eu preciso do óculos. Só isso já atrapalha. Imagine alguém que não vê. Né? Estava lembrando também daquele paralítico que foi descido, colocado num cesto e descido pelos seus amigos até a casa onde Jesus estava ali, né, no eirado da casa, e aí fizeram um buraco no teto e desceram ele, mas qual o sofrimento que ele tinha há tantos anos, paralítico ali, mas Jesus o cura, mas houve um tempo de sofrimento. Mas eu pensei num outro texto, numa outra situação, em Marcos capítulo 5, do verso 25 a 34. Marcos capítulo 5, do verso 25 a 34. Imagine o sofrimento desta mulher.
Imagine o sofrimento desta senhora. Não sabemos sua idade, não sabemos seu nome. O fato é que sabemos que ela estava ali sofrendo de uma enfermidade. E esta enfermidade era tal que ela já vinha há 12 anos sofrendo disso. Diz ali a palavra, Marcos capítulo 5, do verso 25 em diante, aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Vamos orar. Muito obrigado a Deus. Te agradecemos pela tua graça, pela tua palavra, fala aos nossos corações, para que, ó Pai, possamos, livres do nosso pecado, curados pelo Senhor, possamos buscar a Ti, e que todo mal, todo flagelo que possamos enfrentar, todas as mazelas sejam tão somente instrumentos da Tua graça para buscarmos a Ti. Não encontrarmos em nós mesmos forças, mas sim, ó Deus, que encontremos tão somente no Senhor toda a paz, todo o conforto que nós possamos, desejamos e queiramos ter. Muito obrigado. Nós pedimos a Tua graça, oramos e pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. O que é sofrimento? Sofrimento, segundo a interpretação normal, o sentido do vocabulário, ou do dicionário, perdão, significa ser atormentado por dores físicas ou morais. Significa padecer. Padecer de alguma doença grave ou crônica. Isto é sofrimento. Eu estava vendo alguma coisa sobre isso e alguém tem separado sofrimento, né, o termo sofrimento, a ideia de sofrimento, em pelo menos 8, outros falam de 7, mas eu posso dividir sofrimento em duas áreas. O sofrimento físico, a dor física, né, e uma dor de dente, uma dor no pé. Esses dias estava brincando aqui, né, achando que era jovem, correndo e o Cauã, com a sua costela de aço, eu dei com o meu dedinho na costela dele, fiquei umas 2 semanas, 3 semanas, né, mal ali para andar, né? Mas ele está me devendo ainda, né, Cauã? Não, brincadeira. E aí doía, né? No começo ali, para colocar um sapato doía, para andar doía, para fazer. Hoje não, hoje está bem, né? Mas é um simples dedinho. Imagine alguém que está acometido de uma doença que gera dores constantes todos os dias à base de remédio. Imagine a dor de pessoas que estavam num prédio que caiu por causa do terremoto que se deu nesta semana e aí está ali embaixo, talvez como a irmã também orou, vivo ainda, respirando, mas talvez com dores nos pulmões, dores nas pernas, com uma perna quebrada, com o braço quebrado, com órgãos internos doloridos, né, que infelizmente vai vir a morrer, vai vir padecer a morte, mas muitas vezes com dores e sofrimentos até que chegue a morte para dar alívio, né? Imagine uma situação como esta. Então, é a dor física, né? Mas também existe a dor emocional, que pode ser psicológica, que também pode ser gerada por problemas espirituais, né? Então, eu tenho separado, pode ser que eu esteja errado também, mas as dores ou o sofrimento nessas duas áreas, o sofrimento físico e o sofrimento emocional, né? Agora, tendo entendido isto, fica a pergunta, por que Deus permite isto? Por que Deus permite esta realidade na nossa vida? Imagine essa senhora, ela já vinha há 12 anos sofrendo disto, gastou tudo o que tinha, passou por vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo aproveitar nada e, pelo contrário, no final do versículo 26 vai dizer, antes, pelo contrário, indo a pior. Ela estava percebendo que cada dia mais aquela doença, aquela hemorragia estava se agravando.
Se ela tinha algum bem, se ela tinha uma casa, se ela tinha alguns haveres, tudo isso ela gastou com médicos, com remédios e nada resolveu. E ela estava percebendo que a sua vida estava se indo. Desta forma, continuamos perguntando por que o Senhor permite o sofrimento. E nós podemos inferir pela realidade dessa senhora, desta mulher, que a primeira coisa que Deus permite o sofrimento, já temos falado sobre a sua graça, mas a primeira realidade prática é para que nós busquemos a Ele. Já cantamos sobre isso, já falamos um pouco sobre isso, mas vamos olhar aqui no versículo 27, por exemplo. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Ou seja, quando ela percebeu, ouviu que Jesus estava vindo, né, ou estava passando por ali, quando ela ouviu a fama de Jesus, o que ela fez? Ela foi até ele. Ela foi até o Senhor. Como cantamos há pouco, irmãos, há momentos em que nós não buscamos a Deus e nós pensamos que talvez tudo está bem. Lembram de Nabucodonosor, o rei da Babilônia? Ele olhou para o seu reino e falou: olha tudo o que eu construí, olha tudo o que eu fiz, olha tudo o que eu realizei. E aí veio então a profecia de Deus através de Daniel dizendo: tudo isso aí, você vai passar 7 anos comendo capim como um animal. E ali se deu. Cresceram-lhe pelos, cresceram as unhas, ele ficou como um animal, talvez grunhindo, rugindo ali, talvez enlouqueceu. O que deu com Nabucodonosor? Mas aquele rei, na sua suntuosidade, ele simplesmente passou 7 anos ali. Por quê? Porque não glorificou a Deus. Porque ele não queria saber de Deus, mesmo tendo um Daniel, mesmo tendo Sadraque, Mesaque e Abednego, homens de Deus, homens que Deus separou, e que com certeza, além das coisas narradas na palavra, aqueles homens davam testemunho de Deus, desde a sua terrindade. E imaginamos, desde os 12 anos, quando Daniel e os seus amigos chegaram na Babilônia, e eles negaram, eles rejeitaram a comida oferecida a deuses, aos ídolos. Eles disseram: não, nós não vamos. E perceberam que, mesmo comendo só vegetais, eles estavam mais saudáveis e eram mais sábios do que todos os outros jovens. Esse é um testemunho que aqueles homens estavam dando. Mas mesmo sabendo de tudo isso, Nabucodonosor não buscou a Deus. Mesmo quando Daniel falava com ele, lhe interpretava os sonhos, ele não queria saber. Porque ele estava ofuscado, estava cego, ele estava focado tão somente na sua grandeza. E quando ele estava contemplando tudo isso, Deus manda-lhe um sofrimento, para que, através daquele sofrimento, ele busque a Deus. No final da sua vida, Nabucodonosor vai dizer na sua oração: hoje eu exalto ao Deus, Criador dos céus e da terra. Eu exalto e glorifico a Deus, Criador de todas as coisas. Aquele momento de sofrimento para Nabucodonosor foi um momento necessário para ele perceber que ele precisava de Deus. Infelizmente, há pessoas que mesmo no sofrimento não fazem isso. Lembra de Faraó? As 10 pragas? Mesmo com todos os sofrimentos que não somente ele, mas toda a nação do Egito estava sofrendo por conta das 10 pragas, as moscas, o rio Nilo, as rãs, enfim, a escuridão, as trevas, né, os piolhos, todas as saraivadas, né, com tudo aquilo, ele não buscou a Deus. E mesmo com a morte do seu primogênito, ao invés de ele dizer: Senhor, agora eu reconheço que tu és Deus, Moisés, sai com teu povo e vai adorar. Na verdade, pede para Deus se eu posso adorar com você. Pede para eles se eu tenho dignidade ou se achei graça diante dos olhos do teu Deus para eu adorar juntamente com vocês. E eu vou proclamar, assim como se foi quando Jonas foi mandado a Nínive, e o rei proclamou um jejum em toda a nação, para que adorassem a Deus, para que buscassem a Deus, e a nação toda se converteu. Mas Faraó não fez isso. Faraó, mesmo com todo o sofrimento que estava passando, não somente ele, mas toda a nação, ele preferiu: tá, então vai embora daqui, Moisés, você e esse povo. Mas a dureza do coração de Faraó foi tão grande, que quando o povo já estava ali, às margens do Rio Vermelho, do Mar Vermelho, Faraó vem com o seu exército
para destruir, para dizimar o povo de Israel, no seu orgulho, na sua ira, na sua incredulidade, mesmo com todo o sofrimento que passou. Infelizmente, irmãos, o sofrimento pode nos levar, ou deve nos levar a Deus, mas infelizmente temos relatos bíblicos de pessoas que buscaram a Deus através do sofrimento, mas tem outros que não o fazem. Infelizmente, esta é uma realidade. Mas aquela senhora o fez. No seu sofrimento, ela ouviu de Jesus e disse: eu vou até ele. Eu ouvi a fama de Jesus, então eu vou até ele. Agora, a realidade daquela senhora não era só a questão física, não era somente o incômodo físico que ela estava sofrendo, não era somente a questão financeira, econômica pela qual ela estava sofrendo ali, mas esta doença, ou este mal que estava acometendo aquela senhora, fazia com que ela fosse expurgada, banida da sociedade. Porque Jesus viveu no Velho Testamento. E mesmo Jesus estando aqui, andando entre a sociedade humana, ele estava observando a lei. E a lei o que dizia? Lembra quando Jesus, aquela mulher ia ser apedrejada? Por que aqueles homens queriam apedrejar aquela mulher? Porque ela era adúltera? Não, porque a lei dizia a respeito, claro que estava um pouco distorcido aqui, mas não vamos entrar na questão, nos pormenores da coisa, mas eles estavam querendo apedrejar aquela senhora baseado na lei. Era a lei que dava a orientação para o apedrejamento. É claro que a maneira como eles estavam fazendo totalmente de forma irada ou orgulhosa ali, mas eles tinham como base a lei. E por base na lei, aquela mulher ela seria considerada como imunda. Ela nem poderia estar no meio da multidão, porque o povo ainda observava a lei. A lei era a orientação para o povo naquela época. Desta forma, não é somente o sofrimento físico, ou o incômodo físico, ou o incômodo financeiro que ela estava passando, mas o incômodo moral, social, toda a rejeição do povo. Mas percebam que, apesar disto tudo, ela vai e por entre a multidão, vocês me consideram imunda? Não, para mim não interessa. O que me interessa é Cristo. Eu quero ir até Ele. Eu tenho ouvido a fama dEle e eu quero ir até Ele. E eu quero ouvir dEle. Eu quero ouvir da realidade daquilo que Cristo pode fazer por mim. Então, quando ouvimos de Jesus e estamos sofrendo, nós precisamos ir a Ele. Mas sabe qual que é o grande problema, irmãos? O grande problema é, estamos sofrendo? Ou o sofrimento para nós limitamos apenas às dores físicas ou morais, quando a sociedade não nos quer, que vai gerar um problema emocional, né? A ansiedade ou a depressão, coisa do tipo. E o sofrimento espiritual? Como nós detectamos o que é sofrimento espiritual? Em alguns momentos, não é o caso aqui, por exemplo, dessa senhora, mas em muitos momentos, o Senhor Jesus foi chamado, foi pedido a Ele para que curasse pessoas que estavam sofrendo espiritualmente. E quando isso se deu? Lembra daquele jovem que ele se cortava, caía no fogo e caía na água, que o pai veio até Jesus e disse: olha, vai até o meu filho, ele está endemoniado, e os demônios o jogam no fogo e joga ele na água, cura ele. O Senhor foi lá e curou. Lembra, talvez, do mais conhecido de todos, né? O jovem gadareno, aquele que quando Jesus chegou: quem és tu que vieste atormentar antes de tempo? E aí ele pede para entrar nos porcos. Também não vamos entrar nos pormenores, mas isso se deu. Teve uma outra senhora também, em Mateus 9:32. Mateus 9:32.
Ao retirarem-se eles, foi-lhe trazido um mudo endemoniado. E expelido o demônio, falou o mudo, e as multidões se admiravam, dizendo: jamais se viu tal coisa em Israel. Perceba, irmãos, que a palavra do Senhor está dizendo que aquele homem era mudo porque ele era endemoniado. A mudez dele era consequência de demônios que o tomavam. Não estou dizendo que toda mudez é consequência de ações demoníacas. Na verdade, a igreja, por muito tempo, errou, né? Quando pessoas com epilepsia, pessoas talvez com depressão ou outros problemas psicológicos, né? Emocionais, acabaram sendo colocados como endemoniados. A gente precisa ter muito cuidado com relação a isso. Mas o que nós queremos trazer, eu acho que o relato das palavras de Jesus, primeiro, quando ele traz esses relatos de demônios, não é para nós vermos demônio em tudo, não é? Mas também não é para olvidarmos a ideia de que demônios existem, porque demônios de fato existem. É uma realidade. O ferro vai ser corroído pela ferrugem, a madeira vai ser corroída pelo cupim. Se você planta uma planta ali, uma flor, uma frutífera, qualquer coisa, vai vir o mato para sufocá-la. Em tudo tem algum elemento que quer atrapalhar o desenvolvimento. No nosso corpo vão vir as doenças, na vida natural, não é? A vida animal, vão vir as doenças que vão acometer-nos de algum mal, e vai nos impedir o desenvolvimento, a paz, a tranquilidade, vai trazer sofrimento. Na vida espiritual não é diferente. Os demônios são esses cupins, estas pragas que estão no nosso meio para impedir-nos de crescermos espiritualmente. Tudo é demônio? Claro que não. Mas os relatos de realidades demoníacas na sociedade, enquanto Jesus estava, mostra de forma muito clara que eles são reais e eles sim estão interferindo na vida do ser humano, na minha vida, na sua vida. Entendemos que aquele que tem a Cristo, o maligno não lhe toca. A palavra do Senhor nos diz a respeito dessa realidade. Ele pode não nos tocar e ele não nos toca porque nós estamos em Cristo. Se você já entregou a sua vida a Cristo, você pertence a Ele. Mas não significa que Ele não vai tentar-nos a ponto de nós desviarmos o nosso olhar da pessoa de Cristo, da verdade da palavra do Senhor. E por que eu estou falando tudo isso? Porque talvez nós somos tentados, levados a pensar que sofrimento é tão somente sofrimento físico e sofrimento emocional. Quando, na verdade, o sofrimento físico e o sofrimento emocional, em alguns casos, pode ser consequências de sofrimento espiritual que a pessoa está passando. Mas ela não quer buscar a Cristo. Ela não quer dobrar os seus joelhos. Ela não quer orar ao Senhor. E a coisa só complica e a coisa só piora. Essa senhora, claro que o problema dela não era demoníaco, ela era uma questão natural, física, né? Mas ela buscou ao Senhor. Portanto, o que precisamos entender aqui, irmãos, é que o sofrimento espiritual, ele talvez seja o pior de todos, porque ele cega o nosso entendimento. Lembra que Paulo vai dizer? Porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo Jesus. Não há outro sofrimento pior do que este. Não há sofrimento pior do que alguém ser alvo da graça de Deus, da palavra do Senhor, ouvir a palavra do Senhor, do Evangelho de Cristo, e ele simplesmente cerrar o seu coração e dizer: eu não quero saber desta verdade. Eu não quero ouvir esta palavra. Eu não quero entregar a minha vida a Cristo. Eu quero fazer a mim mesmo de Senhor da minha vida. Lembra o que diz a palavra de Deus em Romanos capítulo 10, versículo 17? Porque a fé vem pelo ouvir. Na minha palavra, na minha versão, né, a fé vem pela pregação. Mas na revista e corrigida vai dizer: a fé vem pelo ouvir, que é o ouvir da pregação, é claro. O ouvir da palavra de Cristo. Quando eu ouço, eu entendo que eu estou sofrendo espiritualmente.
E não preciso estar balbuciando, nem virando os olhos, porque o demônio... Não, o demônio está cegando, Satanás está cegando o meu coração, impedindo-me de perceber a beleza do Evangelho de Cristo, que fala da salvação da nossa alma em Cristo Jesus. Quantas pessoas estão sofrendo por causa disso? Pode ser sofrimento físico que o Senhor nos manda, pode ser um sofrimento emocional, mas pode ser tudo isso também espiritual. Mas é importante que nós entendamos que o sofrimento espiritual ele é real e precisamos buscar ao Senhor. E talvez ele seja o pior de todos. Porque é fácil falar, mas o físico um dia passa. Nem que seja com a morte, mas ele passa. Agora o espiritual não passa. Se alguém está sofrendo espiritualmente, da dor, da cegueira dos seus olhos espirituais com relação ao Evangelho de Cristo, e ele não tomar uma decisão ao lado do Senhor, ele vai sofrer isso eternamente. O que é pior. Portanto, esses sofrimentos nos vêm para que nós busquemos ao Senhor. Essa senhora buscou a Ele, buscou a Cristo. E não somente isto fala também que os sofrimentos nos vêm para entendermos que nós somos criaturas. Para que nós entendamos que nós somos criaturas de Deus. Nós não somos deuses. Nós não somos pequenos deuses. Talvez, já temos falado também sobre isso, a sociedade tem colocado, talhado em nossas mentes, forjado nas nossas mentes, a ideia de que não, você é bom, não, você é especial, não, você pode. Você é criatura. Não sei se é uma frase de uma propaganda de tênis da Nike, eu acho. Você pode. Você quer, você pode. Você quer, você pode. Me parece que o Obama usou essa frase também quando foi na sua candidatura para presidente. Nós queremos, nós podemos. We can. Você pode. I went, I can. We can. We went, we can. Desculpa o meu inglês aí, né? Mas é por aí. Você quer? Você pode. Nós queremos? Nós podemos. Não é bem assim. Existe um Deus acima de nós. E se esse Deus não quiser, não adianta eu querer. Não adianta o quanto eu queira. É Ele quem estabelece todas as coisas. Esta mulher estava sofrendo há 12 anos. 12 anos. E por mais que ela tivesse buscado médicos e gastado todo o seu dinheiro, não sabemos quanto ela gastou. Mas se está falando que ela gastou tudo o que tinha, é porque é algo relevante. Se a palavra do Senhor está dizendo que ela gastou tudo o que tinha, é porque era de fato um montante considerável. Mas mesmo com, não foi um médico, não, foram vários médicos, mostrando que ela buscou pelas suas próprias forças resolver aquele problema. E pela graça de Deus, às vezes Deus concede-nos ir a um médico, tomar um remédio, gastar algum valor e sermos livres daquele mal que porventura possa estar nos acometendo. Mas há momentos que Deus vai dizer, não, você quer ser livre, mas você não pode. Você vai ser livre só no tempo e no dia em que eu quiser. E há 12 anos essa senhora vinha sofrendo com isso. Até que um dia o Senhor deu-lhe a graça de experimentar a cura aqui. Mas foi necessário isto acontecer para que ela entendesse quem era ela. Criatura de Deus. Alguém que está sob os cuidados dela. Percebam que no versículo 33, então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Cônscia, então a mulher, atemorizada e tremendo, perceba o estado dela, perceba a consciência dela diante de quem ela estava diante de Deus, ela estava diante do Senhor Jesus Cristo, mas Jesus Cristo era o Deus revelado em forma humana. E ela entendeu isso, porque ela percebeu o que aconteceu com ela. Eu fui curada.
Diz que no momento em que ela tocou, ela foi curada instantaneamente. É claro que ela soube, ela percebeu isso no seu próprio corpo, no seu próprio organismo. E ela disse, talvez, imaginou como o pai de Sansão, quando o Senhor veio a ele e anunciou ali o nascimento ou a vinda de Sansão. E ele se revelou como Deus e o pai de Sansão disse, Manoá, né, disse, certamente morreremos, porque nós vimos Deus face a face. Manoá estava com medo, ele estava atemorizado, porque o anjo do Senhor veio e falou a ele sobre o nascimento de Sansão. Então foi Deus quem veio até nós. Nós vamos morrer. Ela estava diante de Deus e ela percebeu isso. E ela prostrou-se diante deste Deus. Ela disse, sim, Senhor, agora eu reconheço a tua grandeza. Eu reconheço o teu senhorio na minha vida. E o Senhor faz como o Senhor quer. E em Romanos 10, 9, voltando para Romanos 10, vai dizer, se confessares a Jesus como Senhor. Mais uma vez, nós sempre voltamos a esse tema, porque isso é importante. A palavra de Deus não diz, se confessar a Jesus como Salvador. Se confessares a Jesus como Senhor. Você já confessou a Jesus como Senhor da sua vida? Porque é legal confessar Ele como Salvador. Ah, não, Jesus é meu Salvador. Quando eu morrer, eu vou estar no céu com Ele. Mas Ele é Senhor da tua vida, Ele é Senhor da minha vida. Ele é Senhor dos teus bens, Ele é Senhor do seu tempo. Ele é Senhor dos seus talentos. Ele é Senhor, de fato, desta igreja. É Ele quem dirige a nossa igreja. É Ele quem dirige a minha vida. É Ele quem dirige a minha família. É Ele quem dirige o meu relacionamento com a minha esposa, com o meu esposo, com os meus filhos. Eu estou buscando Ele para entender o que Ele quer. Ou estou fazendo como eu quero. Aí eu peço a bênção. Senhor, Tu é meu Salvador, me abençoa aí. Eu fiz do jeito que eu quero, mas joga uma porçãozinha mágica para resolver o que eu fiz ali, os erros que eu cometi. Não. Se Ele é Senhor, eu quero, desde os primeiros degraus, desde os primeiros estágios, estar buscando a vontade dEle para fazer, porque Ele é Senhor. Esta é a coisa. E nós precisamos reconhecer isto. O tempo é dEle, a forma é dEle, a maneira é dEle. Tudo pertence a Ele. E o que ela fez? Não somente veio a ele atemorizada e prostrou-se, mas ela confessou. Então a mulher atemorizada, tremendo e consciente do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Irmãos, isso aqui tem um peso tão grande. Talvez nós não percebamos o peso desta expressão. Mas talvez nós olharmos lá em Lucas, capítulo 8, que é o texto sinóptico a este aqui, Lucas 8, 43 a 48. Lucas 8, do 43 ao 48, diz assim: certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e a que ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por trás dele e lhe tocou na orla das vestes, e logo se lhe estancou a hemorragia. Até aqui tranquilo, né? Me parece tudo muito parecido ali com o texto de Marcos. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, e aqui começa a diferença. Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse: mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu o poder. Versículo 47. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa porque ele havia tocado e como imediatamente foi curada. Ela não podia nem estar ali na multidão. Você não podia nem estar aqui, mulher. Como você ainda vai e toca em Jesus? Como que você vai e toca nas vestes de um homem para uma judia, para um judeu? Não, você não pode fazer isso. Você não pode fazer isso. Mas o que eu quero salientar está no versículo 45.
Mas Jesus disse: quem me tocou, como todos negassem. Olha o que Pedro diz: Senhor, todos estão te apertando. Se eu estou ali, junto, Jesus passa por mim, e eu esbarro em Jesus, porque essa era uma realidade ali, a multidão estava apertando Jesus, esbarrando, né, e uma cotovelada aqui, né, e isso vai acontecer. E eu esbarro em Jesus, e Jesus pergunta: quem me tocou? O que é o natural? Eu dizer: Senhor, eu toquei no Senhor, foi sem querer, tá, mas eu toquei. Não, mas não foi contigo, Márcio. Ah, tá bom, mas eu toquei. Mas ninguém falou nada. Vocês estão entendendo? Ninguém falou nada. Jesus perguntou: quem me tocou? Alguém poderia ter dito: Senhor, desculpa, mas eu esbarrei no Senhor, mas foi sem querer. Não, não é com você. Alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu poder. Esta é a questão. Por que ninguém falou nada? Porque todos estavam com medo. Ninguém quer se incomodar. Ninguém quer dar a cara a tapa. Ninguém quer se expor. Entende? Estamos vivendo numa sociedade, irmãos, onde os princípios estão cada vez mais sendo diluídos na sociedade. Sejam eles princípios educacionais, sejam eles princípios... A gente vive, eu vivo na escola todo dia. Todo dia, todo dia, eu vejo os princípios que têm sido burlados. Princípios de autoridade do professor, princípios de autoridade da escola, princípios de autoridade do ser humano, do profissional que ele está, da pessoa mais velha que está ali. Mas, infelizmente, os jovens e os adolescentes estão cada vez tomando um poder de direitos e direitos. Sabe por quê? Porque ninguém quer se incomodar. Deixa eles. Se o meu salário está vindo no final do mês, deixa. Pensa que na igreja é diferente? Quantas igrejas, irmãos, hoje, se o pastor, certa vez o pastor Ademar de Campos, cantor Ademar de Campos, ele disse: irmãos, eu quero pedir perdão, porque se tivesse feito o que deveria ter feito, talvez eu não teria o sucesso que eu tenho. Quantos pastores deveriam olhar e falar: você está errado, meu irmão, você está errada, minha irmã? Quantas igrejas poderiam chegar para o pastor e dizer: pastor, o senhor está vivendo em vida imoral, o senhor precisa deixar este púlpito agora? Se muitos pastores fossem tocar realmente na ferida de muitos homens ou mulheres cujos dízimos são opulentos, a igreja se dividiria, ou talvez ele nem estaria no ministério mais. Porque os princípios, para não me incomodar, deixa a coisa fluir. O sistema está aí, vamos só alimentar o sistema. Não é isso que o sistema pede? Vamos fazer isso. E aí a gente vai seguindo, empurrando com a barriga. Mas ela não se preocupou com isso. Aquela mulher disse: não, Deus é Senhor. Eu sou uma criatura dele. Eu toquei nas suas vestes. E se eu tiver que receber alguma disciplina, que seja. Porque eu sei que eu fui curada. E eu sei que Ele é Deus. Senhor, foi eu. E então ela confessa. Ela confessa: Senhor, eu o fiz. Ela não estava preocupada com multidão ou com as retaliações que ela poderia vir a sofrer. Ela confessa. E ao confessar, o que o Senhor Jesus vai dizer para ela? Filha, a tua fé te salvou. Portanto, irmãos, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Porque vem o sofrimento, primeiro, para que nós busquemos a Deus. Segundo, para que nós possamos entender a nossa posição de criaturas e que nós precisamos buscar esse Deus confessando a nossa realidade, confessando que somos pecadores, prostrarmos-nos diante dEle e reconhecendo que Ele é Senhor. E Ele quer dirigir as nossas vidas. E para enfindar, então, para a glória dEle. Ele nos busca, ou seja, nos envia, o sofrimento para que Ele seja glorificado. Se aquilo não tivesse acontecido, haveria outra situação. Jesus não precisava provar nada para ninguém, mas no meio de toda aquela multidão, o que Jesus provou? Não que Jesus precisasse provar alguma coisa, mas ficou claro ali que Jesus é Deus. Tantas pessoas esbarrando, cutucando Jesus, né, batendo, dando de ombro em Jesus,
talvez tropicando ali, conforme vai andando. Mas Jesus, na sua onisciência, porque um dos atributos de Deus é a onisciência, ou seja, Ele sabe todas as coisas que estão acontecendo. Ficou claro ali a onisciência, a divindade do Senhor Jesus Cristo. E glória a Deus por isto, porque o Senhor Jesus Cristo é o Deus encarnado que habitou entre nós, o unigênito de Deus que estava entre nós. E Ele mostra isto. Ele prova isto. Jesus reconhecendo, versículo 30, imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Olha, esta é de uma situação, é de uma realidade que nós não podemos compreender, nós não podemos mensurar, não podemos apreciar isso, no sentido de saber qual é a profundidade dessa realidade. Da onisciência de Deus, o que é saber todas as coisas, mas esta é a realidade de Jesus. Jesus vai dizer em João 2,25, ele sabia o que era a natureza humana, ele já conhecia o que os fariseus falaram antes de eles falarem, porque ele sabia, eu vou falar com vocês, mas eu sei como está o coração, porque eu sei qual é a natureza de vocês, o que é a natureza humana. Jesus conhece. João 2,25 vai falar isso. Porque o nosso Deus nos conhece. Antes da palavra sair da nossa boca, Ele já sabe o que nós vamos falar. Não tem para onde, não tem. O salmista vai dizer, se eu for lá no fundo do mar, se eu for no mais alto da montanha, o Senhor sabe onde eu estou. Essa é a onisciência de Deus. E o Senhor Jesus também é Deus, Ele é onisciente. E nós precisamos olhar para isso e dobrarmos-nos diante disso, e atemorizados, glorificarmos ao nosso Deus pelo que Ele é, não somente pelo que Ele faz, pela maneira como Ele nos livra do mal, ou por aquilo que Ele nos dá como bênção, mas louvarmos e adorá-lo e glorificá-lo por aquilo que Ele é, Deus real, o Deus unigênito, o Deus triuno, que nos criou e nos proporcionou a salvação em Cristo Jesus, seu Filho. E a glória de Deus é manifestada também pelo próprio Evangelho pregado. Quantas pessoas ouvem do Evangelho e mesmo sofrendo, seja sofrimento físico, sofrimento emocional ou espiritual, rejeitam a Cristo. Como já falamos de Faraó, por exemplo. Mas a grande questão não é esta. A grande questão é que Deus será glorificado mesmo entre aqueles que o rejeitam. 2 Coríntios 2, 14 a 16, 2 Coríntios capítulo 2, do versos 14 a 16, vai dizer ali, graças porém a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. O que é o bom perfume de Cristo? Não é o meu cheirinho, não é o seu cheirinho, não é aquele perfume que nós compramos lá no Paraguai, não é isso. É o que nós levamos. O Evangelho de Cristo. Não é? Cristo em nós. Agora, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Como que é este bom perfume de Cristo? Percebam, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Nós somos o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Versículo 16, para com este cheiro de morte para a morte, para com aqueles aroma de vida para a vida. A glória de Deus é manifestada quando pregamos o Evangelho. Se você prega o Evangelho para alguém, e alguém ouviu, e disse, sim, eu quero a Cristo, eu entendi a mensagem do Evangelho. Ó Senhor, obrigado por ter aberto os meus olhos, por ter aberto os meus ouvidos para a beleza do Teu Evangelho.
Quando Jesus Cristo diz, e eu sempre repito esse verso, né? Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. E você vai, você atende positivamente a esse convite. Deus está sendo glorificado? Está. Deus está sendo glorificado naqueles que são salvos. Para estes, cheiro de vida para a vida. Mas e nos que se perdem? Também. Deus está sendo glorificado. Porque Deus mesmo disse que muitos haverão de crer, mas muitos não crerão. Deus sabe disso. Muitos, como Faraó, permanecerão no seu sofrimento, seja físico, emocional, espiritual, vão permanecer no seu sofrimento. Mas eles vão continuar entendendo que Ele quer dirigir a sua vida. Ele vai fazer do jeito dele. Ele não quer se render a Cristo. E mesmo assim Deus é glorificado? Sim. Mesmo assim, Deus será, porque Deus jamais deixará de ser Deus. Seja naqueles que são salvos, quanto naqueles que se perdem. A grande questão, irmãos, é o que estamos fazendo com o que estamos ouvindo da palavra do Senhor. Sabe por quê? Porque hoje o Senhor está convidando a cada um de nós, a cada coração, para recebermos a Cristo como Senhor da nossa vida. Entregarmos a Ele a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, o nosso trabalho, o nosso tudo. E não estou falando de entregar para a igreja, estou falando de entregar para Jesus. Como o Senhor quer que você dirija, como o Senhor quer que você conduza, gerencie a sua vida, seu trabalho, sua profissão, seu namoro, seu casamento, enfim, busque a Ele. E por mais que possamos passar sofrimentos nesses dias, saiba, o irmão leu na liturgia, Romanos capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 17, mas eu quero pedir que os irmãos voltem ali, e com esse nós vamos terminar. Romanos capítulo 8, ele leu até o versículo 17. Agora percebam, na continuação do texto, o que diz o versículo 18. Porque Paulo vem falando durante todo o texto. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, versículo 1. Porque nós fomos libertos da escravidão do pecado. Porque agora nós somos filhos de Deus. Não temos mais a escravidão, ou não sofremos mais a escravidão do pecado sobre nós. Em versículo 15 ele vai dizer, porque não recebeste o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba Pai. E esse espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Amém. Mas isso não exclui sofrimento. Mas no versículo 18 Paulo vai dizer, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem se comparar com a glória a ser revelada em nós. Deus permite o sofrimento para que nós possamos buscar a Ele, para que possamos reconhecer que Ele é Deus e para que Ele seja glorificado através daquele momento. Porque mais que possamos sofrer, irmãos, um dia Ele vai acabar. A menos que seja um sofrimento espiritual e eu esteja endurecido no meu pensamento, na minha incredulidade, citando mais uma vez o texto de Paulo aos Coríntios. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Se eu permanecer nessa condição, eu vou sofrer nesse tempo e vou sofrer eternamente. Mas se abrirmos o nosso coração e entregarmos a nossa vida ao Senhor, nós podemos dizer como Paulo diz, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Um dia esse sofrimento vai acabar, seja ele qual for. Aquela mulher estava há 12 anos, mas ela recebeu a graça de encontrar-se com Cristo e o Senhor Jesus o livrou daquele mal, daquela dor, daquele incômodo. Eu não sei o que te incomoda hoje. Não estou prometendo que Jesus vai te livrar dos sofrimentos físicos, mas do sofrimento espiritual, com certeza. Porque Ele é a nossa esperança. E teremos a esperança vívida de que um dia estaremos com Ele. Seja hoje, o dia que Ele vier ou o dia que eu partir. Seja amanhã, posso partir amanhã, posso partir daqui a 10 anos, eu não sei.
mas esse sofrimento vai terminar, seja ele qual for. E se você ainda não tem a Cristo como Salvador da sua vida, se você não entregou a Ele a sua, faça isso hoje. Porque todo sofrimento é real. Estamos aqui, somos seres humanos, vamos sofrer. Mas se temos a esperança da vida eterna, vamos nos regozijar em Cristo, pela esperança que Ele coloca em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Que o Senhor nos abençoe e possamos pensar nisso. Que o Senhor sim permite sofrimento, para que possamos buscar a Ele, para que possamos perceber a nossa situação e condição de criaturas e para glorificar a Ele, assim como aquela senhora fez, mas que possamos fazer também. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar, agradecendo ao nosso Deus por mais um dia, por mais uma semana e pedindo do nosso Deus, do nosso Senhor, mais uma semana na graça dEle, na comunhão do Senhor e também na edificação que Ele pode proporcionar a cada um de nós. Peço que o irmão voluntário, por favor, ore encerrando o nosso culto nesta manhã, mais uma vez agradecendo àqueles que nos visitam. O irmão voluntário, por favor, ore nesse momento. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Pai. Amém. 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 Amém, Senhor. Um bom dia a todos, que Deus nos abençoe e nosso culto está encerrado. Tudo bom? Prazer. Prazer conhecer. Prazer, prazer. É que ele viaja bastante. É caminhoneiro? É? Mas sempre que puder, cheguem aí. Podem chegar. Tá bom? Você mora aqui perto, Tá bem. Juliana? Eu moro em perto do aeroporto. Pertinho.
Ele vai viajar hoje, depois. Ah, é? Mora no caminhão. Mora no caminhão. Eu vi mais fora do casa que dentro. Sim, é. Eu tava lá em Curitiba, peguei o ônibus e vim. É? Meu Deus. Ah. Nem dormiu direito. Não, ele Eu vim de veio ônibus. quinta. Não, mas você veio quinta.